Indo em direção para a sua casa, o Chainsaw Man está cada vez mais próximo de se encontrar com o demônio da guerra. E assim finalmente teremos o acerto de conta entre eles. Porém, há algo que muitos de nós não notamos nesse capítulo, que é a importância de Denji, que é a chave para a paz dentro desse mundo caótico, porque um dos maiores feitos, mesmo passando despercebido, foram feitos pelo garoto Denji. Não o Chainsaw Man, e sim o ser humano, Denji, o único capaz de mudar até mesmo a natureza de um demônio. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man, dessa vez o capítulo 149, que trouxe uma parte muito, mas muito importante sobre o Denji, que eu quero que vocês fiquem comigo no vídeo até o final para vocês entenderem tudinho. Aliás, tem uma teoria da Renata do Solo Oriental que faz muito sentido depois de eu ler esse capítulo e ver o vídeo dela, que nós vamos comentar aqui, beleza? Então, sejam bem-vindos para mais esse vídeo do canal do Mano Joe. Eu já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E agora, sem mais enrolação, porque eu quero contar tudinho para vocês e... Vocês sabem, né? Eu falo pra caramba, então vamos direto pro vídeo. Seguinte, pessoal, durante aquele caos todo que está ocorrendo entre lutas contra Chainsaw Man e os Chainsaw Mans fakes sendo queimados, um dos caras da população acaba falando que ele já tinha profetizado que tudo isso aconteceria, que os demônios entrariam em guerra com os humanos e por conta disso eles agora vão se unir para matar todos os Chainsaw Mans fakes e até mesmo o Chainsaw Man original. É daí que a gente vê aquela partezinha assim, olha, o Chainsaw Man salvou vocês várias vezes, só que agora ele se tornou em uma ameaça. Dessa forma, todos eles agora estão contra o Chainsaw Man e, como a própria Mifune diz, é um apocalipse assim como nos filmes, onde todo mundo começa a se revoltar de um lado e de outro. Cada um toma partido do que acredita e do que acha mais correto. E claro, gente, embora muitas pessoas nos comentários normalmente vão dizer assim, poxa, essas pessoas estão loucas e tudo, parem para pensar um pouquinho. Se isso acontecesse, mas você não soubesse sobre o Denji entre as outras pessoas, você acreditaria realmente no Chainsaw Man ou alguém que falaria a favor dele? Provavelmente não. A gente acredita em tudo isso porque a gente está numa perspectiva de leitor. Nós estamos vendo tudo muito de fora. Então essas pessoas têm a mente fechada também, porque elas provavelmente são cabeças duras, mas também pelas informações que são passadas para elas, visto que algumas coisas são escondidas delas. Então é um negócio que é sempre bom da gente, questionar. Outra coisa muito legal é que um dos inscritos comentou junto comigo que aquela separação deles da Quanxi quando ela está com o braço sangrando, onde o sangue está dividindo o Denji e a Nayuta de um lado e a Mifune do outro, parece que nos trouxe a dica do que aconteceria nesse capítulo com a separação deles mais pra frente, quando a Nayuta até mesmo tenta matar a Mifune. Então, olha só que interessante como vocês trazem teorias muito, mas muito assertivas, né, pessoal? Bom, de toda forma, a Mifune vai conversando ali com o Denji, que diz assim, poxa, não posso me transformar porque agora é uma emergência. E aí ela diz assim, você não pode se transformar, porque se o pessoal vê você se transformando, você já sabe, eles vão querer te matar e tudo, vão querer te queimar, é um problema, é melhor evitar isso e vamos para algum lugar que a segurança pública deixou pra gente, e aí a gente vai se esconder. Lembrando que eu também vou proteger vocês. Mas aí então a Nayuta começa a falar assim pra ela, a gente não precisa de você pra nos proteger, eu posso me proteger sozinha aqui, na verdade, eu posso proteger a nós, tirando a Mifune, de todo ou qualquer mal. E detalhe, eu posso matar todas essas pessoas, até porque eu não tô nem aí pra elas. E aí tem uma visão ali da Mifune e da Nayuta, que a Mifune, por ver a Nayuta como uma criança, ela imagina o quê? Que aquilo realmente é uma criança, mas ela não é uma criança. Na verdade, eu diria pra vocês que ela é metade criança e ao mesmo tempo a metade da parte do demônio. Então, é uma parte que fica ali conjunta, assim como o Denji em uma forma de Chainsaw Man e também na própria forma humana. Por isso que a Mifune pergunta pra Nayuta se ela conseguiria matar os humanos assim, tão frio e calculista e tudo, e ela fala assim, eu conseguiria numa boa, até porque os humanos são inferiores a nós. E nisso ela olha assim com a cara tipo,
Que educação que essa menina tá tendo? Porque ela sempre imagina, por sempre estar vendo ali a Nayuta como uma criança, como se fosse realmente uma criança. Mas a Nayuta ainda carrega os tracejos do demônio do controle. Logo, não adianta a gente ficar pensando sempre na Nayuta como uma criança de fato. As únicas mudanças que a gente vai ver nela são graças ao Denji. Por isso que nós veremos isso ao decorrer do capítulo. E aí quando ela pergunta pro Denji o que ele tá ensinando pra ela, ele fala assim: ah, ela assiste uns programas educativos na TV, pô. Que programa é esse, né? De toda forma, o Denji ele começa a pensar: putz, lá na nossa casa tem os cachorros e os gatinhos, eles devem estar com fome agora. A gente precisa alimentar eles, a gente precisa cuidar deles. Porque são os animais e também as coisas mais próximas que o Denji tem de uma família. Por isso que logo o seu pensamento é diretamente na sua casa, já que a Nayuta ali naquele momento está com ele. Bom, eles resolvem ir para casa, só que a Mifune impede com que eles vão embora, dizendo assim: não, vocês vão ter que ficar aqui, a gente vai ter que ir para um lugar da segurança pública, fica tranquilo, eu vou proteger vocês e papapá, não sei o que. Só que os dois estão cagando ali pra ela e a Nayuta ela começa a agir. Vendo que a Mifune não vai querer deixar eles passarem, ela vai lá e utiliza o seu poder, que a Mifune no mesmo instante desvia, mas aquelas correntes acabam tocando uma velhinha que estava ali numa casinha atrás da Mifune, e aí essa velhinha, controlada pela Nayuta, pega ela aqui pelo pescoço e começa ali a sufocá-la. E é então que a gente começa a imaginar: putz, aquela menina egoísta, aquela máquina que a gente estava vendo, ela começa a nascer agora, ou pelo menos ela está crescendo da mesma forma de antes. Mas vocês vão ver já já essas diferenças para mostrar que a máquina já foi. A Nayuta é uma nova pessoa, é um novo ser. E tudo isso graças ao Denji. Por isso que eu falo que esse é um feito de verdade. O feito de poder mudar até mesmo, pelo menos um pouquinho ali, a natureza do demônio do controle. E aí então o Denji começa a fazer hora das cosquinhas em cima dela, ela começa a rir, a gente percebe que ela perde ali a sua concentração, perdendo a sua concentração, a velhinha para de sufocar ali a Mifune e o Denji diz pra Mifune: foge que senão você vai morrer, pode ficar tranquila, a gente vai ficar bem, papapá. E aí a Mifune vai embora. Ali a Mifune ela dá uma olhada pro Denji e eu senti muito como se ele tivesse desconfortável, porque ele gostou da Mifune. Ele viu que ela realmente, vamos dizer assim, se importou com ele de verdade. Então ele já a considera como amiga e como uma pessoa importante para ele. Isso é interessante de notar porque aos poucos as pessoas vão se aproximando dele, claro, algumas com certos interesses, mas talvez algumas com interesses de realmente fazer amizade com ele, serem amigas dele e assim ele criar mais vínculos, que é algo que o Denji sente muita falta, ele tem essa carência emocional. Bom, depois da Mifune fugir, o Denji pergunta se a Nayuta realmente iria matá-la. E aí a Nayuta explica pra ele alguma coisa que fica óbvio pra todos nós acerca dos demônios. Assim como animais, né, como um cachorro precisa comer, como um animal mais selvagem, ele vai se alimentar de carne, ele vai ter que matar lá a zebra, por exemplo, ou ele vai matar os veados assim, e seja lá o que tiver que acontecer, os demônios eles sentem prazer em matar qualquer tipo de ser vivo. Por quê? Porque são demônios, gente. Essa é a natureza de cada um. Só que a gente vai ver que o Denji ele é uma grande chave, ele conseguiu mudar, mesmo daquele jeitinho todo tosco, como muitos gostam de dizer, uma pessoa que, por exemplo, nunca iria mudar se estivesse nas mãos de um outro alguém. E um outro detalhe é que a Nayuta diz que até mesmo o Denji já deveria ter percebido pelo instinto. Por quê? Porque ele é metade demônio, metade humano. Dessa forma ele se torna um híbrido. Então quando ele vira Chainsaw Man, agora a gente começa a perceber, ele realmente sente prazer na carnificina. Porque ali é um outro lado dele sendo revelado, já que ele faz parte de duas coisas em um. E é então que a Nayuta propõe pra ele: vamos nos juntar ao lado da Kig de todo mundo? Porque, bom, parece que é o jeito. Esse negócio de viver a vida humana é muito sufocante e tudo, porque é sufocante pra ela, visto que ela quer ter controle sobre todas as coisas. E se nós nos lembrarmos da máquina lá no passado, nós vamos nos lembrar de uma frase e quando ela disse que se tivesse o Chainsaw Man, ela poderia extirpar a todos do seu caminho, tanto a guerra, fome e morte, ou seja, até mesmo as próprias irmãs, porque o prazer dela de verdade é ter controle, é ser a maior egoísta de todas. É algo que é de sua natureza, ter tudo o que ela quer. Por isso que ela acha a vida humana tão sufocante. Mas aí então o Denji fala o seguinte: poxa, mas e os meus, ele iria dizer os seus amigos, mas talvez ele tenha se lembrado que ele não tem
tantos amigos assim, ou pelo menos que as pessoas o considerem realmente como amigo, até porque a maioria das pessoas o usam, e aí então ele fala assim, não, mas os seus amigos? Ela fala assim, não precisa, né? Seria bom que todo mundo já tivesse morto, na verdade. E aí ela pergunta assim pro Denji, poxa, Denji, mas você só precisa de mim, certo? E aí o Denji ele fica pensando, e aí ele pensa em uma pessoa. E o detalhe dessa pergunta está na forma que a Nayuta pergunta, porque, olha só, gente, ela não responde a pergunta dele, mas na verdade é como se ela estivesse dizendo assim, poxa, Denji, eu já tenho você, pra que eu vou querer as outras coisas? Eu não preciso de mais nada além de você, eu só quero você realmente. Só que ela percebe que o Denji ainda carrega os seus traços de humanidade. Por isso que ele pensa nas outras pessoas que ele gostou e tudo, e principalmente em pessoas que de alguma forma acabaram não o machucando. E aí então ele pensou em Mitaka Asa, a Nayuta questiona ele, o porquê que ele queria salvar tanto ela, ele tentou de todas as formas, esse tipo de coisa. Aí o Denji fala assim, bom, eu não sei explicar exatamente, mas foi porque ela me beijou. E aí parece um motivo muito idiota, e aí ele diz pra gente, olha, todas as vezes que eu já beijei várias vezes, duvido, né? Beijou várias vezes, beijou 2 vezes. Mas todos os meus beijos foram horríveis, me machucaram muito. E o beijo da Mitaka Asa foi o único que não o machucou. Claro, não deu tempo também de machucar ele e de transformar ele em arma. Mas o grande ponto daqui é, vocês percebem que a Asa, depois que ela fez a amizade com o Denji lá no aquário, que todas aquelas coisas rolaram, nós percebemos que ela criou um nível de intimidade com ele, ela o viu além do próprio Chainsaw Man, ela o viu além do próprio Denji, esse tipo de coisa, e aí ao mesmo tempo, o Denji também viu ela como uma pessoa como ele, que também precisava de algo. Você percebe como tem uma química, como tem uma conexão ali, e o porquê a Mitaka Asa não o machucou, mesmo sendo a Yoru que tenha acabado beijando ele. A Mitaka Asa, gente, foi a única pessoa que não tentou machucar o Denji de alguma forma, não foi influenciada para ferir diretamente ele. E talvez isso seja algo que aconteça logo mais pra frente, se eles tiverem uma luta entre o Demônio da Guerra e o próprio Chainsaw Man. E talvez essa ideia do Denji possa entrar em conflito, mas aquele beijo sempre ficará gravado em sua memória. Percebendo isso, a Nayuta fala assim, poxa, o quanto que você gosta dela? Ela começa a ter uns ciúmes e o Denji mostra assim, um tanto assim. E aí ela pergunta, quanto que você gosta de mim também, né? Então ele pega e mostra assim, tipo, muito mais do que a própria Mitaka Asa. E aí ela fica super feliz, agarra ele ali, dá um abraço e fala assim, então vamos embora pra casa, eu não vou matar mais nenhum humano aqui, porque ela já queria matar todos os humanos, queria ali fazer a chacina. E ali a gente termina o capítulo. E esse é o grande feito do Denji. Sabe, o Denji, aquela forma tapada ou não, ele conseguiu mudar até mesmo a natureza da própria Nayuta. É uma natureza que seria imutável, uma pessoa que faria tudo o que ela queria, da forma que ela queria e não daria nem valor às palavras do Denji. Só que agora há uma diferença entre o que acontecia com a Makima e o que acontece aqui com a Nayuta. Bom, primeiro que renasceu e tudo, se transformou praticamente em uma criança, mas o detalhe primordial mesmo fica pela educação e o carinho que o Denji demonstra sem precisar ser egoísta. Ele não traz ali uma possessividade em cima da Nayuta e através do exemplo ele a ensina. Dessa forma ele vai mudando aos poucos até mesmo a natureza de um ser que deveria ser algo maligno e imutável. Ele começa a trazer essa mudança para ela e pode até mesmo mudar, sabe quem? A própria Yoru, que já foi mexida também por ele e pelos sentimentos que Mitaka Asa carrega do próprio Denji. A gente percebe já 2 pessoas sendo extremamente influenciadas por ele e aos poucos, talvez até mesmo a fome ou a morte possam ser influenciadas pelo Denji a tirar um pouquinho desse caos, né, e trazer paz para esse mundo, a partir de um garoto tosco que todo mundo considerava irrelevante para a própria sociedade. E aí, claro, se me perguntarem o que o Denji fez para conseguir tudo isso? Bom, eu acredito que ele foi ele mesmo o tempo todo. Ele falou o que ele realmente pensava, ele sofreu o que tinha para sofrer, mas ele nunca jogou nas costas dos outros os seus problemas. Na verdade, ele sempre tentou resolver, mesmo que sozinho, e através da sua humanidade, ingenuidade e inocência, ele trouxe algo mais puro do próprio ser humano, fazendo com que ele pudesse mudar todas as pessoas ali, ou pelo menos parte delas, e pelo menos um pouquinho assim, ao seu redor. E essa mudança
é a mudança principal de todas as coisas. E bom, pessoal, na semana que vem nós não teremos capítulo, mas, segundo a teoria da Renata do Solo Oriental, nós teremos o encontro do Demônio da Guerra junto com o Chainsaw Man nos próximos capítulos, e eu super acredito nisso, principalmente com ele chegando em casa e provavelmente se deparando com a Yoru. E aí, os dois, quem sabe, comecem a lutar, e aí, no meio dessa luta, no final das contas, eles vão acabar se entendendo. Pelo menos é isso que eu acredito. Bom, gostaria de saber a opinião de vocês. O Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo e um beijo no coração.